E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje a gente vai continuar a revisão das classes de palavras. Então, na aula anterior a gente viu os substantivos, classe gramatical responsável por dar nome às coisas. Nós vimos o artigo, classe gramatical responsável por acompanhar o substantivo e classificar o substantivo ou o pronome. Vimos o pronome, que é a classe gramatical responsável por substituir ou acompanhar o substantivo. Vimos o adjetivo, que é a classe gramatical responsável por dar característica aos seres e às coisas. E vimos os numerais, que é a formação dos números, podendo ser cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, podendo ser ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, podendo ser multiplicativos, o dobro, o triplo, 3 vezes, 4 vezes, ou podendo ser divisivos, né? A metade, 1/4, 1/3, tudo isso vai depender da maneira com que você vai lembrar do conteúdo. O que a gente precisa ter em mente agora? Né? Nós vamos ver mais 5 classes gramaticais e uma vai complementando a outra, belezinha? Então vamos começar, gente, pelo verbo. Palavra que por si só exprime um ato, em geral, uma ação, um estado ou um fenômeno, realiza-o no tempo. Então, o que é um verbo? É uma palavra que exprime uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou falando, eu estou gesticulando, o meu coração está batendo, eu estou dizendo, eu estou falando. Então, são características do verbo. Então, se eu digo, né? Vamos ao Paulo de novo, né? Ó, Paulo foi ao... Opa, esse ão aqui ignora. Ao mercado. Qual foi a ação que Paulo realizou? Ir ao mercado. Como é que ele está? Porque eu coloquei o verbo ir no passado. Eu vou, ele vai. Então, Paulo foi. Então, aqui já está no passado, essa foi a ação que Paulo realizou. Esse aqui é o meu verbo. Agora veja, né? Hoje vai chover. Hoje vai chover. Tem aqui o que a gente chama de locução adverbial. Por que locução adverbial? Quando eu tenho 2 verbos seguidos um do outro. Um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar está fazendo o papel de auxiliar o meu verbo principal. Então, chover é uma ação da natureza. Então, aqui eu tenho o meu VP e aqui eu tenho o meu VA. Verbo auxiliar e verbo principal. Chover é uma ação da natureza. Amanhecer é uma ação da natureza. Anoitecer é uma ação da natureza. E, né, que indica um estado, né, eu posso colocar, né, que eu estou doente. Então, eu estou doente. Qual é o estado? Qual é o momento, a maneira, o estado que eu me encontro agora? Ó, aqui, né? Doente. Beleza? Porque quem está alguma coisa. Então eu estou falando do momento. Eu estou doente, eu estou feliz, eu estou andando. É uma característica que nós temos. Lembrando também, pessoal, que o verbo ele também vai caracterizar um sentimento. Qual o sentimento? O sentimento de amar. Eu amo, né? Eu gostaria de amar mais as pessoas. Né? Amar é uma ação. Né? Eu estou amando estudar inglês. Né? Você está amando. Amando é essa ação. Belezinha? Lembrando que o verbo, o professor até esqueceu de comentar isso. Lembrando que o verbo ele pode ser dividido em passado, presente e futuro. Né? Aqui eu só estou lembrando o conceito de cada uma dessas classes gramaticais para quando a gente for fazer a análise das orações subordinadas, a gente ter uma noção de como elas funcionam.
Ainda mais porque o verbo diz o número de orações que um período pode ter para a gente. E vai ser muito importante esse estudo da sintaxe lá na frente. Lembrando da sintaxe? Oração, né? Frase, oração e período. Você tem que lembrar o que é um sujeito, você tem que lembrar o que é um predicado. Como o verbo está intimamente ligado nisso tudo, a gente já faz essa pequena revisãozinha, certo? Então, já lembramos o que é o verbo. Advérbio, palavra invariável, ou seja, ela não tem flexão de gênero, de número, nem de grau, quase que se relaciona com o verbo para indicar as circunstâncias de tempo, de lugar, de modo que ocorre o fato. Então veja aqui a frase, né? Hoje eu fui para a escola. Então, ó, hoje eu fui para a escola. Então, vamos ler essa frase primeiro, sem o advérbio de tempo. Eu fui à escola, eu fui para a escola. Tem sentido essa oração? Tem. Só que está especificado quando eu fiz essa ação, ó, eu fui para a escola. Posso ter ido para a escola a qualquer momento. Só que quando eu digo hoje eu fui para a escola, o meu advérbio ele está modificando o verbo fui. Porque o meu verbo fui passou a ter um sentido. Hoje eu fui para a escola. Então, quando que eu fui para a escola? Hoje. Então, o meu advérbio está fazendo essa característica. Beleza? Então, vamos ver aqui. Viajei. Ó, eu comprei, né? Eu comprei, né? Que já é o meu verbo. Eu comprei muitas balas. De novo, vou pedir para vocês lerem, né? Sem o muitas. Eu comprei balas. Ah, eu comprei balas. Ah, você comprou bala, beleza. Agora, quando eu digo que eu comprei muitas balas, né? Eu aumentei a intensidade. Então, muito, né? No caso aqui, muitas, né? Vai ser o advérbio que está modificando o verbo comprei. Porque é diferente eu dizer para vocês que eu comprei balas, você não sabe quantas eu comprei, você não sabe como eu comprei, mas eu comprei muitas balas. Então, aumentou a intensidade. Eu comprei poucas balas, eu comprei balas, eu comprei um saco de balas, é a mesma coisa que comprar muitas balas? Não. Então, se eu digo, eu comprei um saco de balas, ó, eu comprei nesse caso, ele vai ser um artigo. Então, eu tenho substantivo, eu não mudei o meu verbo. Agora, aqui eu estou mudando a quantidade que eu comprei. Belezinha? A preposição, palavra invariável que liga duas palavras, estabelecendo entre elas determinada relação de sentido e dependência. Ou seja, a preposição, ela dá sentido à minha oração. Então, vamos lá. Então, vou usar o mesmo exemplo para vocês verem. Então, Paulo foi ao mercado. Paulo foi ao mercado. Quero que vocês leiam essa frase sem o ao. Paulo foi mercado. Perde o sentido. Por quê? Porque quem vai a algum lugar. Eu preciso desse complemento. O meu verbo foi, ele exige esse complemento. Então, esse ao, ela é a minha preposição. Só que esse ao, ele é a junção do artigo o
do artigo o mais a prep, né, a preposição a. Então, quando os dois, né, fazem a dança da fusão aí, para quem assistiu o Dragon Ball, quando os dois fazem a dança da fusão, né, eles viram o ao. Belezinha? Tem o contrário? Tem um outro exemplo? Tenho, que é uma outra coisa que a gente vai ter que acabar estudando em algum momento. Então, né, ele foi à escola. Ele foi à escola. Esse A aqui está recebendo o acento para o outro lado. Como é que se chama esse acento? Crase, né? Não, gente, esse acento aqui se chama grave, tá? Quando o A recebe o acento grave, ele se torna uma crase. O que é a crase? Quando a gente tem, né, a fusão do artigo a mais a preposição a. Quando os dois se fundem, né, de novo aí referência a Dragon Ball. Quando os dois se fundem, eles formam o A craseado. Porque quem vai a algum lugar. Então, ele foi à escola, porque escola é um substantivo. E também precisaria ter aqui o artigo a. Então, para eu não ficar parecendo que que eu estou tendo um AVC, ele foi à escola, eu simplesmente faço essa ligação. Para a escola, eu posso mudar. Ele foi para a escola. Aí ele não é. Se eu mudar. Só que para também é preposição. Porque quem foi a algum lugar ou foi para algum lugar. Se eu escrever a frase, ele foi para a escola, eu já não preciso deixar esse A craseado, porque aqui, né, o para, tá aqui a minha preposição. E esse A aqui, ele vai ser o meu artigo. Então, quando eu uso, depois da preposição, eu uso um A e tem um A antes, e crase é só antes de palavra feminina. Vou dar uma diquinha para vocês, ó. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Então, por exemplo, vou a Curitiba, volto de Curitiba. Então, vou a Curitiba não tem crase. Agora, se eu digo vou a São Paulo, volto da São Paulo? Não, volto de São Paulo. Mas se eu digo vou à Bahia, volto da Bahia. Bahia é uma palavra feminina. Como eu voltei da Bahia, o meu A é craseado. Então, anota aí. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Tranquilão? Então, ó, A craseado, quando eu tenho a preposição a mais o artigo a. Quando eu tenho a preposição para mais o artigo a, não precisa. O que eu quero que vocês procurem? Vão no YouTube e coloca lá, né, uma musiquinha, ela não é minha, né, é do professor Noslen. Coloca lá, professor Noslen, funk das preposições. É um funk que ele tem, que ele fez uma paródia com a música da Valesca Popozuda. Só que vocês vão decorar, eu garanto para vocês. Eu passo essa música para os meus alunos, quando eles escutam, eles decoram, ajuda pra caramba, né? Vai lá, vê no canal dele, vê a música lá que eu garanto que vai te ajudar. Ou então coloca no YouTube, música das preposições. Vocês vão encontrar, belezinha? Vamos então para outros. Preposição, já vimos essas três. Conjunção, palavra invariável que liga duas orações, ou da mesma palavra ou da mesma função em uma oração. E vejam,
A preposição, ela liga duas palavras dentro de uma oração. Já a conjunção, ela liga duas orações ou duas palavras de uma mesma função. Então vamos pensar numa ideia de subordinação. Subordinação, que é o que a gente vai ver depois, que é o que a conjunção faz, é quando eu ligo duas orações diferentes, se elas são subordinadas ou não. Se ela for subordinada, quer dizer que ela depende da outra para ter sentido. Quer ver como é que funciona? Você é subordinado ao seu pai. Eu sou subordinado ao meu chefe. Então, isso que é subordinação, quando um depende do outro. Então, uma oração subordinada é quando uma frase depende da outra para ter sentido. Então, olha lá, vamos pegar a ideia de fui de uma festa. Eu fui, em uma festa. Certo? Coloco aqui depois. Estava chato. Eu fui numa festa. Tem sentido completo? Tem. Estava chato. Tem sentido completo sozinho? São duas frases diferentes. Estava chato. Se eu só chego para você e falo, nossa, estava chato. Você vai ficar, nossa, mas o que estava chato, professor? A festa. Que festa? Por quê? Eu fui em uma festa. Fui, uma oração. Estava chato, outra oração. Para eu ligar essas duas orações, eu preciso de ou eu deixo elas assim, só que aqui ela não tem sentido, ou eu preciso de uma conjunção, no caso aqui adversativa. Eu coloco uma vírgula e coloco mas. Eu fui em uma festa, a gente parte do pressuposto que festas são divertidas. Só que a festa não estava divertida, ela estava chata, então estou contrariando. Eu fui em uma festa, mas estava chato. Então, mas aqui é uma conjunção. Ela vai ser uma conjunção. Por que ela vai ser uma conjunção? Porque ela ligou essa oração com essa oração. É uma oração aqui? É. Eu tenho um verbo. É uma oração aqui? É também. Eu tenho outro verbo aqui. Tem o verbo estava. Então, liguei as duas orações. Elas servem para isso. As conjunções. E, para a gente finalizar, nós temos a interjeição. Palavra ou conjunto de palavras de forma intensa e instantânea exprime sentimentos, emoções e relações. Como que a gente vai utilizar ela? A gente vai utilizar ela, daquela mesma maneira. Então imagina que você, tomou muito refrigerante e levantou de madrugada para ir ao banheiro. Você acordou, você está sonolento. Quando você estava indo ao banheiro, você foi, fez o que você tinha que fazer, você está sonolento. 4 horas da manhã, você está bem sonolento. Quando você está voltando para o seu quarto, você dá aquela batida no sofá que o seu dedinho faz 90 graus, sabe? Faz aquele 90 graus assim. Você fala, nossa! Esse nossa, ele tem uma ideia. É uma ideia de sentimento. Interjeições são palavras ou expressões que expressam sentimento. Você fala, nossa! Esse nossa quer dizer alguma coisa, quer dizer que vai doer. Quando você diz vixe, esse vixe é uma interjeição. Então, por exemplo, teu amigo aprontou um negócio e teu pai descobriu. Quando você vê o pai do teu amigo chegando, você fala vixe. Esse vixe é uma interjeição. Ele contém uma ideia. Geralmente ele é seguido de uma exclamação. Então você vai colocar, vixe. Nossa, ferrou. Todas essas palavras contêm uma interjeição. Então, quando você fala o né é uma interjeição. Quando os outros falam, esquecer, você está querendo passar uma ideia para a pessoa. Então, todas as palavras, quando elas exprimem um sentimento, elas vão ser uma interjeição. Beleza, pessoal?
Muito obrigado e até a próxima!